Oi, pequenos, eu sou a madrinha Gabi e hoje eu vou estar resolvendo com vocês um exercício de matemática do ano de 2026. Esse exercício, ele não é tão complicado nas contas, mas o que complica nele um pouco é a interpretação. Então, vamos ler aqui o texto para a gente entender o que o exercício está pedindo. Para garantir o equilíbrio entre o número de animais e o alimento disponível, os pecuaristas podem utilizar um indicador chamado taxa de lotação, que auxilia na análise no número de unidades de animais, UA, que uma área em hectares pode sustentar com um alimento disponível. Sabe-se que um UA equivale a 450 kg de massa animal. Essa medida é utilizada pois os animais podem apresentar massas e consumos diferentes, sobretudo devido às diversas fases da vida que os animais no pasto têm. Para determinar a quantidade de UAs que uma propriedade possui, deve-se dividir a massa total dos animais que irão ocupar a área por 450. Além disso, a fórmula para calcular o total de UA em uma área é dada por... E aí ele mostra a fórmula. Suponha que em uma fazenda sejam criados 900 animais com massa média de 250, em uma área de 100 hectares. Com base nas informações apresentadas, determine a taxa de lotação dessa área em UA hectares. Bom, basicamente, esse exercício, ele dá uma contextualização bem grande, bem boa. Então, ele tem bastante informação e, basicamente, o que a gente vai utilizar está no segundo e no terceiro parágrafo. O do primeiro parágrafo é mais texto mesmo. Aqui, ele está pedindo para a gente determinar a taxa de lotação dessa área. Se a gente voltar aqui na fórmula que o próprio exercício deu, a gente tem que o total de UA é igual a área vezes a taxa de lotação. O que a gente pode fazer nesse exercício? Aqui, a gente pode achar a taxa de lotação através dessa fórmula que o próprio exercício nos deu. É só a gente ter a área e ter o total de UA. Então, vamos ver aqui. A área, a gente tem ela e ele é apresentado aqui no comando da questão. Então, a gente sabe que uma área é de 100 hectares. Então, essa informação a gente já tem. E aqui o total de UA. O total de UA, o exercício ele não dá pra gente de primeira. Porém, no texto, ele explica como a gente pode usar ele. Então, aqui, para determinar a quantidade de UAs que uma propriedade possui, deve-se dividir a massa total dos animais que irão ocupar a área por 450. O que a massa a gente já tem também. Aqui no comando também a gente sabe que a massa média é de 250 kg. Mas tem um porém nessa questão. A gente não pode ir direto fazer 250 dividido por 450. Isso porque o exercício ele está pedindo aqui no total de UA para a gente dividir a massa total. E 250 é a massa média de um animal. E a gente quer descobrir de 900. Então, o que a gente faz? A gente faz 250 vezes 900. Então, gente, dessa forma, assim, 250 dividido por 450 tá errado. O certo é a gente fazer desse jeito. Então, 250 vezes 900, que 900 é o número de animais, dividido por 450. O que a gente vai ter de resultado na massa total de 225 mil, dividido por 450, que vai nos trazer o resultado de 500. Então, por agora, a gente tem já a nossa fórmula, que a gente vai achar a taxa de lotação, a gente tem o valor da área e a gente tem o UA. Então, agora, a gente já consegue ir para a fórmula do exercício e achar a taxa de lotação, que é o que o exercício está nos pedindo. Então, aqui, a gente pega a fórmula e substitui os valores que a gente já tem por esses números que a gente já tem, né? Então, por exemplo, total de UA vai ser 500, a área vai ser 100 e a taxa é a nossa incógnita. Então, a gente não sabe o que ela é, então a gente vai descobrir. Vamos primeiro dar só uma ajeitada. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar o 500 de lugar, o 500 e o 100 vezes a taxa, né? Então, antes estava assim, e aí agora eu só troquei eles de lado, só isso para ficar mais fácil de visualizar. Então, como que a gente faz para achar a taxa? A gente tem que isolar esse valor que a gente não sabe o valor ainda, né? Que no caso seria a taxa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode passar o 100 dividindo para o outro lado. Então, a gente vai ter que a taxa é igual
500 dividido por 100. Nesse caso aqui, para a gente dividir mais rápido, é só a gente cortar esses dois zeros, e aí vai ficar 5 sobre 1, que no caso vai ser 5. Então, aqui a gente acha o resultado da nossa questão, que seria a letra B, que teria o valor de 5. Foi esse o exercício, eu espero que vocês tenham conseguido compreender como que resolve ele, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo.